Olá, pessoal. Vamos dar início, enfim, ao número binomial. Bom, o que eu vou explicar aqui sobre o número binomial não vai envolver muita novidade. No geral, eu acho que eu vou acrescentar um pouco de informação a um assunto que vocês já conhecem, tá certo? A gente já viu combinação e o número binomial ele nada mais é do que uma combinação, ok? Então, como que a gente representa um número binomial? O número binomial é representado da seguinte forma: n não é uma fração, mas a gente fala sobre mesmo, tá certo? N sobre p. Claro, com esse n maior ou igual a p, certo? E n e p maiores iguais a zero. Nada de n e p negativo. Isso aqui é o que a gente chama de número binomial. E tal número binomial, ou coeficiente binomial, é uma outra forma de se chamar, pode chamar de número binomial, ou coeficiente binomial. E ele representa um termo, um número do nosso sistema de numeração. E como é que eu faço para calcular o número binomial? O mesmo que você faz com uma combinação n a p. A resolução de um número binomial é a própria fórmula de combinação. N fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Se você sabe aplicar a fórmula de combinação, você vai conseguir resolver os números binomiais. Por exemplo, se eu tiver aqui 5 sobre 3, pela fórmula fica 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial, eu vou até o maior número que tiver embaixo, então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Daqui eu cancelo o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. O que eu vou ter é 5 vezes 4, 20, dividido por 2 é igual a 10. Ok? Vamos ver então mais um exemplo. Se eu tiver sete sobre 2. Para descobrir esse coeficiente, eu faço 7 fatorial sobre 2 fatorial, 7 menos 2 fatorial. O que eu vou ter nesse caso é 7 fatorial, 2 fatorial e 5 fatorial. Bom, como o 5 é o maior, eu vou parar nele. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 fatorial, que a gente vai cancelar. Vai sobrar 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. É claro que aqui existirão umas particularidades, ok? E a gente vai observá-las agora. Bom, primeira particularidade que a gente precisa levar em consideração com relação aos números binomiais é que se eu tenho se eu tenho qualquer número sobre zero, ok? Se eu tiver qualquer número sobre zero. Daqui a gente vai ter n fatorial sobre zero fatorial e n menos zero. Como a gente já definiu que o zero fatorial seria 1, então 1 dividido por 1 é 1. Então, todo fatorial que aparecer, todo número binomial que aparecer para você, que o denominador seja zero, você não precisa fazer todo esse processo. A resposta sempre será 1. Por exemplo, se eu tiver 14 sobre 0 no número binomial, eu nem perco meu tempo fazendo a fórmula. Isso daqui será igual a 1.
ok? Bom, segunda observação aqui que a gente vai fazer é que 0 e 0 também será 1, ok? A terceira observação que a gente vai fazer para números binomiais é quando os números são iguais, ou seja, se eu tenho n e n, ou p e p, ou 10 e 10, ok? Nesse caso aqui, a resposta também será 1, tudo bem? Bom, aprendemos como é que a gente resolve números binomiais, observamos umas propriedades com relação a essas três situações que vocês podem se deparar, e aí o resultado será sempre 1. Os números binomiais, eles podem ser complementares, ok? Números complementares. No geral, esses números que são complementares, esses binomiais que são complementares, eles produzem o mesmo resultado quando a gente aplica a fórmula, quando a gente substitui na fórmula para descobrir o coeficiente, ok? Por exemplo, se eu pegar o número binomial 5 sobre 3, que a gente já fez, ok? É 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Vai dar 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. 5 vezes 4 é 20, 2 fatorial é 2. 20 dividido por 2 é 10. Mas, se eu pegar, por exemplo, aqui, o 5 sobre 3, aliás, sobre 3 já foi. O 5 sobre 2, e aplicar a fórmula, eu vou ter 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Vai dar 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. E aí, seguindo o mesmo processo que eu fiz lá em cima, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 fatorial vezes 3 fatorial. 5 vezes 4 é 20, e 20 dividido por 2, para esse número binomial aqui, a resposta também é 10. Então, significa dizer, em outras palavras, que 5 sobre 3 é igual a 5 sobre 2. E aí a gente consegue observar uma coisa. Quando eu somo 3 mais 2, dá 5. E isso vai valer para quaisquer números binomiais. Por exemplo, sem fazer a conta, eu sei que 6 sobre 3 6 sobre 4 é igual a 6 sobre 2. Mas por que eu sei disso? Ora, porque 4 mais 2 vai dar 6. Dois números binomiais são complementares quando ou eles são exatamente iguais, né? Eles vão produzir os mesmos resultados quando eles são exatamente iguais, ou quando eles são complementares, quando a soma dos denominadores dá igual ao numerador. Então a gente vai ter o que a gente chama de números binomiais que são complementares. E mesmo sem eu saber o resultado de 6 combinado com 4 e 6 combinado com 2, como 4 mais 2 dá 6, eu já sei que eles vão produzir o mesmo resultado. 3 mais 2 dá 5. E aí a gente pode pensar isso aqui de uma forma mais, digamos assim, genérica para esses números que são complementares. A gente pode colocar uma fórmula, ok? Por exemplo, se eu tiver n sobre p
e n sobre k, se esses dois números binomiais eles são iguais, então existem duas condições para que eles sejam exatamente iguais. A primeira condição é ou P é exatamente igual a K, ou se eu fizer P mais K, a resposta vai dar igual a N, ok? Por exemplo, determine o valor de x nas igualdades a seguir. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Pensar aqui numa igualdade 10, 3x mais 1, igual a 10, 2x mais 4. Então, para que esses dois números binomiais sejam iguais, é necessário seguir as duas condições que eu coloquei. E a primeira condição é, eles são literalmente iguais, ou seja, eles são iguais em tudo. 3x mais 1 é igual a 2x mais 4, e aí vira uma equação, a gente resolve. 3x menos 2x é igual a 4 menos 1, x é igual a 3. Essa é uma possível solução para o x. Ou a soma dos dois tem que dar igual ao numerador, tem que dar igual ao número de cima, que é 10. Ou, nesse caso aqui, 3x mais 1 mais o 2x mais 4 é igual a 10. Essas são as duas condições para que esses dois números binomiais sejam iguais. 5x mais 5 é igual a 10. Passo o 5 para o outro lado. 5x é igual a 10 menos 5. 5x é igual a 5. X é igual a 5 dividido por 5. Nesse caso, então, x igual a 1. Continuando, então, vamos ver mais um exemplo. Vamos ver aqui mais questões que envolvam um número binomial. Na próxima aula, eu começarei a falar sobre o triângulo de Pascal. E aí a gente vai observar umas situações e associar a assuntos que vocês já estudaram até durante o ensino fundamental. Esse assunto aqui, ele é bem bacana e ele não exige tanto de você. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo. Resolva os itens a seguir. Então, aqui no item A, eu vou ter 10 sobre 1. No item B, 21 sobre 20. No item C, 9 sobre 3. E no item D, 50 sobre 0. Eu vou fazer aqui o item A, mas eu já quero deixar claro para vocês que no número binomial, que o denominador é 1, o resultado é o próprio n, é o próprio número de cima. Você não precisa aplicar a fórmula, eu vou aplicar para a gente comprovar. Eu vou ter 10 fatorial sobre 1 fatorial, 10 menos 1 fatorial.
Só que 10 menos 1 é 9. Então, 10... Deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui vai dar 10 vezes 9 fatorial sobre 1 vezes 9 fatorial. 10 sobre 1 é 10. Quando eu tenho consecutivos, tipo 20 e 21, a resposta também é o próprio número de cima, tá certo? 21 fatorial sobre 20 fatorial, 21 menos 20 fatorial. Vai dar 21 vezes 20 fatorial sobre 20 fatorial, e 21 menos 20 é 1. 21 sobre 1 é o próprio 21, ok? Aqui, eu vou ter 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial. Então, vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial e 6 fatorial. 9 menos 3 aqui dá 6. Então, pronto. Daqui a gente vai ter, então, 9 vezes 56, ou 7 vezes 72, tanto faz. Vou botar aqui 72 vezes 7. 14, 7 vezes 7, 49, mais um 50. A gente vai ter 504 dividido por 6. Vai dar 84. E aqui, por último, teremos 50 sobre 0. E aí eu já falei anteriormente, a gente não precisa aplicar a fórmula. Isso daqui será igual a 1. Certo? Sempre que o denominador não é fração, mas a gente chama de denominador mesmo, tá certo? For 0, o resultado para o coeficiente será igual a 1. É isso aí, pessoal. A nossa aula vai ficar por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.